Nos bastidores do UFC, existem situações que podem atrapalhar os planos da organização, como lesões graves, negociações travadas, suspensão por doping ou até problemas contratuais. Muitas vezes essas situações acontecem com os atuais campeões das categorias de peso, e para não deixar a categoria travada e manter o público interessado, o UFC criou uma solução: o título interino. Hoje, aqui no canal do Tatame ao Octógono, vamos contar a história do título interino no UFC, com todos os campeões e o que aconteceu com cada um deles. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e confira nossos vídeos. Tudo começou em 2003, quando o campeão do peso meio pesado, Tito Ortiz, se recusou a enfrentar o desafiante número 1, Chuck Liddell, alegando problemas na sua agenda e disputas contratuais. A expectativa para essa luta era enorme, e essa situação fez o UFC criar um cinturão interino, como forma de pressionar Ortiz a enfrentar Liddell. Com isso, casaram a luta entre Chuck Liddell contra o ex-campeão do peso pesado, Randy Couture, que estava descendo de categoria. No UFC 43, dia 6 de junho de 2003, Randy Couture venceu Chuck Liddell por nocaute técnico no terceiro round, e se tornou o primeiro campeão interino da história do UFC. No evento seguinte, o UFC 44, se tornou campeão linear vencendo Tito Ortiz por decisão unânime. Após o campeão dos pesos pesados, Frank Mir, sofrer um acidente de moto e ter que se afastar das competições, o UFC casou a luta entre o desafiante Andrei Arlovski contra o ex-campeão Tim Sylvia para o UFC 51, em 5 de fevereiro de 2005. Arlovski venceu por finalização no primeiro round, se tornando o segundo campeão interino da história e o primeiro entre os pesos pesados. Se tornou o primeiro campeão interino a defender o título, vencendo Justin Ehlers por nocaute técnico no primeiro round, no UFC 53. Após 188 dias como campeão interino, foi promovido a campeão linear, após o UFC destituir Frank Mir do título devido à sua inatividade. Em abril de 2007, Matt Serra chocou o mundo ao nocautear Georges St-Pierre no primeiro round e conquistar o título dos meio-médios. Era esperado para fazer sua primeira defesa contra o ex-campeão Matt Hughes, no UFC 79, em 29 de dezembro do mesmo ano, porém, não pôde lutar devido a uma lesão. Com isso, foi substituído por St-Pierre, que finalizou Matt Hughes no segundo round, e se tornou o primeiro campeão interino entre os meio-médios. No UFC 83, vingou sua derrota, vencendo Matt Serra por nocaute técnico no segundo round e se tornando campeão linear. Em outubro de 2007, o UFC e o campeão do peso pesado, Randy Couture, entraram em uma disputa contratual. Essa situação poderia deixar a categoria travada, e com isso, foi anunciada a luta entre Rodrigo Minotauro Nogueira contra Tim Sylvia para o UFC 81, em 2 de fevereiro de 2008. Minotauro venceu por finalização no terceiro round e se tornou campeão interino da categoria. Após resolver as questões contratuais com o campeão linear Randy Couture, o UFC concedeu a chance pelo título para Brock Lesnar e escalou Minotauro para defender o cinturão interino contra Frank Mir. No UFC 91, Brock Lesnar se tornou o novo campeão linear ao vencer Randy Couture, e no evento seguinte, o UFC 92, Frank Mir venceu Rodrigo Minotauro por nocaute técnico no segundo round e se tornou o novo campeão interino. A luta de unificação foi marcada para o UFC 100, em 11 de julho de 2009, e Frank Mir perdeu por nocaute técnico no segundo round. Após Brock Lesnar se lesionar e ter que ficar afastado, o UFC criou novamente o cinturão interino para o peso pesado, e casou a luta entre o desafiante Shane Carvin contra o ex-campeão Frank Mir para o UFC 111, em 27 de março de 2010. Shane Carvin venceu por nocaute no primeiro round, e se tornou o sexto campeão interino da história, e o quarto entre os pesos pesados. A luta de unificação foi marcada para o UFC 116, e Carvin foi finalizado no segundo round pelo campeão linear Brock Lesnar. Em dezembro de 2011, foi divulgado que o campeão do peso meio-médio, Georges St-Pierre, ficaria afastado devido a uma lesão no joelho. Com isso,
o UFC marcou a luta entre os desafiantes Nick Diaz e Carlos Condit para o UFC 143, em 4 de fevereiro de 2012. Em uma luta muito apertada, Carlos Condit venceu por decisão unânime e se tornou o segundo campeão interino dos meio-médios. 9 meses depois, foi derrotado por Saint-Pierre na luta de unificação no UFC 154. Em junho de 2012, o campeão do peso galo, Dominick Cruz, sofreu uma lesão e teve que se retirar da sua luta contra Uriah Faber no UFC 148. Com isso, o UFC chamou Renan Barão para substituí-lo, que venceu por decisão unânime, e se tornou o primeiro campeão interino do peso galo. Barão se tornou o primeiro e único campeão interino da história a defender o título mais de uma vez, vencendo Michael McDonald por finalização no UFC On Field TV 7, e Ed Wineland por nocaute técnico no UFC 165. Depois de 535 dias como campeão interino, o reinado interino mais longo até aquele momento, foi promovido a campeão linear, após o UFC destituir Dominick Cruz do título por conta de sua inatividade devido a uma série de lesões. Em outubro de 2014, o campeão do peso pesado, Caim Velasquez, sofreu uma lesão e teve que se retirar da sua luta contra Fabrício Werdum no UFC 180, que aconteceria no mês seguinte, sendo substituído por Mark Hunt. Fabrício Werdum venceu por nocaute técnico no segundo round, e se tornou campeão interino do peso pesado. A luta de unificação aconteceu no UFC 188, Werdum finalizou Velasquez e se tornou campeão linear. Em junho de 2015, o campeão do peso pena, José Aldo, se lesionou e teve que se retirar da luta contra Conor McGregor no UFC 189, faltando apenas 2 semanas para o evento. Com isso, foi substituído por Chad Mendes. Conor venceu por nocaute técnico no segundo round, e se tornou o 10º campeão interino da história, e o primeiro do peso pena. 5 meses depois, nocauteou José Aldo no UFC 194, e se tornou campeão linear. Em abril de 2016, o campeão do peso meio pesado, Daniel Cormier, se lesionou e teve que se retirar da sua revanche contra John Jones no UFC 197, sendo substituído por Ovince St. Preux. John Jones venceu por decisão unânime, e se tornou o segundo campeão interino do peso meio pesado. A luta de unificação foi marcada para o UFC 200, porém, 3 dias antes do evento, John Jones foi removido pela USADA após possível falha em exame antidoping, e a luta foi cancelada. 4 meses depois, a falha foi confirmada, e Jones foi destituído do título interino, se tornando o primeiro campeão interino a ser destituído. Após Conor McGregor conquistar o título do peso pena em dezembro de 2015, o UFC concedeu a oportunidade do duplo campeonato, e a luta foi marcada para o UFC 196, porém, o campeão do peso leve, Rafael dos Anjos, se lesionou e foi substituído por Nate Diaz, que finalizou Conor no segundo round. Com isso, McGregor pediu por uma revanche imediata contra Diaz, que foi concedida e marcada para o UFC 202. Sem previsão do retorno de Conor para o peso pena, o UFC casou a luta entre o ex-campeão José Aldo contra Frank Edgar para o UFC 200. José Aldo venceu por decisão unânime, e se tornou campeão interino do peso pena. 4 meses depois, após a luta principal do UFC 206 cair, a luta entre Max Holloway e Anthony Pettis foi promovida como nova luta principal, e o título interino do peso pena foi colocado em disputa. Com isso, Conor McGregor foi destituído do título, e José Aldo foi promovido a campeão linear. Max Holloway venceu Anthony Pettis por nocaute técnico no terceiro round, e se tornou o terceiro campeão interino do peso pena. 6 meses depois, venceu José Aldo no UFC 212, e se tornou campeão linear. Em julho de 2017, era esperado que o campeão do peso médio, Michael Bisping, defendesse seu cinturão no UFC 213 contra o desafiante Yoel Romero. Porém, Bisping alegou estar lesionado, e foi substituído por Robert Whittaker, que venceu por decisão unânime, e se tornou o primeiro campeão interino do peso médio. 4 meses depois, no UFC 217, Georges St. Pierre venceu Michael Bisping,
e se tornou o novo campeão linear. Um mês após a conquista, vagou o título alegando problemas de saúde, e Robert Whittaker foi promovido a campeão linear. Em agosto de 2017, o campeão do peso leve, Conor McGregor, fez uma das maiores lutas da história contra a lenda do boxe, Floyd Mayweather, e após essa luta, não demonstrava interesse em retornar para o UFC. Com isso, foi casada a luta entre Tony Ferguson e Kevin Lee para o UFC 216, em 7 de outubro de 2017. Tony Ferguson venceu por finalização no terceiro round, e se tornou o 15º campeão interino da história, e o primeiro do peso leve. Após meses de negociação sem sucesso para o retorno de Conor, o UFC marcou a luta entre Tony Ferguson e Khabib Nurmagomedov para o UFC 223, valendo o título linear. Porém, uma semana antes do evento, Tony Ferguson teve que se retirar devido a uma lesão, e acabou sendo destituído do título interino. Em maio de 2018, após problemas de negociação com o campeão dos meio-médios, Tyron Woodley, o UFC marcou a luta entre os desafiantes Colby Covington e Rafael dos Anjos, para o UFC 225, em 9 de junho de 2018. Colby venceu por decisão unânime, e se tornou campeão interino do peso meio-médio. 3 meses depois, foi destituído do título após se lesionar e não poder enfrentar o campeão linear Tyron Woodley no UFC 228. No dia 10 de fevereiro de 2019, horas antes do UFC 234, o campeão do peso médio, Robert Whittaker, teve que se retirar da sua luta contra Kelvin Gastelum, devido a problemas de hérnia. Com isso, Gastelum foi escalado para enfrentar Israel Adesanya no UFC 236, em 13 de abril de 2019. Adesanya venceu por decisão unânime, e se tornou o segundo campeão interino do peso médio. 6 meses depois, nocauteou Robert Whittaker no UFC 243, e se tornou campeão linear. Após uma grande confusão no UFC 229, o campeão do peso leve, Khabib Nurmagomedov, foi suspenso por 9 meses, e uma luta entre o desafiante Dustin Poirier e o campeão do peso pena, Max Holloway, foi marcada para o UFC 236. Poirier venceu por decisão unânime, e se tornou campeão interino do peso leve. 5 meses depois, foi finalizado na luta de unificação no UFC 242. Em abril de 2020, o campeão do peso leve, Khabib Nurmagomedov, não pôde sair da Rússia por conta das restrições de viagem devido à pandemia da Covid-19, e teve que se retirar da luta contra Tony Ferguson no UFC 249, sendo substituído por Justin Gaethje, que surpreendeu com uma grande performance, vencendo por nocaute técnico no 5º round, e se tornando o terceiro campeão interino do peso leve. A luta de unificação aconteceu 5 meses depois no UFC 254, e Justin Gaethje foi finalizado no 2º round. Em junho de 2021, 3 meses após Francis Ngannou conquistar o título do peso pesado, o UFC anunciou a luta entre Derrick Lewis e Ciryl Gane, para o UFC 265, alegando que Francis teria recusado a luta contra Lewis. Ciryl Gane venceu por nocaute técnico no 3º round, e se tornou o 20º campeão interino da história. 5 meses depois, foi derrotado na luta de unificação por decisão unânime. Em setembro de 2021, o campeão do peso galo, Aljamain Sterling, se lesionou e teve que se retirar da revanche contra Petr Yan no UFC 267, sendo substituído por Corey Sandhagen. Petr Yan venceu por decisão unânime, e se tornou o 2º campeão interino do peso galo. A luta de unificação aconteceu no UFC 273, e Petr Yan foi derrotado por decisão dividida. No início de 2022, o campeão do peso mosca, Deiverson Figueiredo, sofreu uma lesão e teve que se afastar das competições. Com isso, o UFC marcou a luta entre o ex-campeão, Brandon Moreno, contra Kai Kara-France, para o UFC 277, em 30 de julho de 2022. Brandon Moreno venceu por nocaute técnico no 3º round, e se tornou o primeiro campeão interino do peso mosca. 6 meses depois, venceu Deiverson no UFC 283, e se tornou campeão linear.
Em 12 de fevereiro de 2023, o UFC concedeu ao campeão do peso-pena, Alexander Volkanovski, a chance do duplo campeonato, e marcou a luta entre Yair Rodrigues contra Josh Emmett para o mesmo evento. Yair Rodrigues venceu por finalização no segundo round, e se tornou o quarto campeão interino do peso-pena. A luta de unificação aconteceu 5 meses depois, e Yair foi derrotado por nocaute técnico no terceiro round. No dia 25 de outubro de 2023, o campeão do peso pesado, Jon Jones, se lesionou e teve que se retirar da sua luta contra Stipe Miocic, que aconteceria em 2 semanas no UFC 295. Com a saída de Jones, Miocic também se retirou do evento. E o UFC marcou a luta entre os desafiantes Sergey Pavlovich e Tom Aspinall pelo título interino. Tom Aspinall venceu por nocaute no primeiro round, e se tornou o 7º campeão interino do peso pesado. Defendeu o cinturão interino nocauteando Curtis Blaydes no UFC 304, e após 588 dias como campeão interino, quebrando o recorde de reinado interino mais longo, foi promovido a campeão linear, após Dana White anunciar a aposentadoria de Jon Jones. Esses foram todos os 24 campeões interinos da história do UFC, onde metade deles vieram a se tornar campeões lineares. O peso pesado é a categoria que mais teve campeões interinos na história, com 7, e o peso mosca é a categoria que menos teve, com apenas 1. Até os dias atuais, nunca houve uma mulher como campeã interina no UFC. Agora, em setembro de 2025, não temos nenhum atual campeão interino. Qual a sua opinião sobre o título interino? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar as novidades que estão por vir. Aqui é o canal do Tatame ao Octógono, a casa dos apaixonados por esportes de combate. Valeu e até a próxima!